Olá, sétimo ano, tudo bem? Tô passando aqui hoje só com um videozinho rapidinho para falar sobre os personagens principais do livro A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Então, gente, nós vamos ter o Jim Hawkins, que é o nosso protagonista da história, ele que conta, ele que é o narrador da história, ele que começa contando e ele tem os seus motivos para estar contando essa história. Então ele é o protagonista, quer dizer, ele que começa jovenzinho no comecinho do livro e de certa forma ao decorrer do livro ele vai amadurecendo e a história é sobre esse amadurecimento desse menino também, que ele embarca ali nessa história como um menino e lá na frente ele vai se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa coerente, uma pessoa que vai ter que fazer decisões muito importantes durante a trajetória do livro. Temos Long John Silver, que é a nosso vamos ver, é o personagem principal, só que ele é um antagonista, protagonista, ele é um anti-herói. Ele é um personagem muito importante porque é em cima dele que é todos aqueles estereótipos de pirata que nós vemos nos filmes, é tirado deste homem aqui. E como o Jack Sparrow, por exemplo, do Piratas do Caribe, ele também tem aquela personalidade ambígua, de bem e mal, porque querendo ou não, gente, pirata, quando a gente fala de pirata, né, a gente traz na memória que pirata é aquela pessoa que saqueava os navios, certo? Então, já não fazia uma coisa certa. Então ele vai ter que... Ele não tem uma moral tão bem estabelecida, né? Porque, de certa forma, é um pirata, né? Ele fazia uma coisa errada. Mas mesmo assim, ao decorrer da história, a gente tem o Long John Silver, a gente consegue gostar dele em alguns momentos. A gente consegue gostar desse personagem, a gente consegue torcer por ele, mesmo ele sendo pirata e fazendo tudo que ele faz. Então ele vai ter uns momentos ali que ele vai ser cruel, vai ser ruim, mas ao mesmo tempo ele sempre vai ser bom com o Jim, eles sempre vão se dar muito bem durante a história. Então vai ser muito bom ver esse relacionamento deles e como que essa personagem, né, do Long John Silver vai se constituir ao decorrer da história, ok? Smollett, que é o capitão do navio, ele fica bem desconfiado ali com a tripulação desse navio, ele que é o capitão, tá? Por enquanto. E ele fica desconfiado com as pessoas que estão ali, foram selecionadas pelo Trelawney, que ele que selecionou a tripulação, ele que escolheu o Long John Silver para estar ali, e ele fica meio com o pé atrás. Então ele é o capitão, mas ele é na dele, fica com o pé atrás ali no começo dessa história. O Livingston é o doutor, ele é o juiz, ele é a personalidade aqui que é um sábio, uma pessoa inteligente, desde o começo do livro, né? Nós lemos um pouquinho o começo, então ele já se mostra uma pessoa bem com sabedoria, né? Tanto que ele coloca o Billy Bones no lugar dele, né? O Billy Bones tenta dar uma gritada assim bem alta com ele naquele dia lá, no dia que ele foi visitar o pai do Jim, que estava doente, e o Billy Bones fica na dele, né? O Livesey fala e ele fica na dele. Ben Gunn. Este homem, gente, ele fica perdido 3 anos lá na Ilha do Tesouro e aí ele fica meio insano. Ele era uma da tripulação do antigo barco lá e ele fica perdido por 3 anos na Ilha do Tesouro e ele fica meio insano, meio pirado da cabeça. Ele vai ajudar o Jim, dando a localização do barco lá na frente, vocês vão ver, tô contando um spoiler, não vou contar mais. Ele vai ajudar, então, mas ele é uma personalidade bem interessante também. Trelawney, ele que é a personalidade ali, que ele é um juiz, vamos supor assim, que ele tem a personalidade de ser uma autoridade, isso, essa palavra. A autoridade dentro do barco, ele é a autoridade, ele que patrocina toda essa história, né? Então, porque isso custa dinheiro, você pegar o barco, tripulação, ir para um lugar, custa dinheiro. E ele que desembolsa todo esse dinheiro, ele que banca toda essa história, tá bom? Então, um pouquinho mais dos personagens. Quero que vocês falem também durante a aula quais características vocês viram de cada um deles, o que vocês acharam legal, o que não. E também nós vamos falar dos filmes também, vamos falar dos filmes.
e relacionar esses personagens aqui com os personagens dos filmes, principalmente do filme Piratas no Caribe, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até mais.